Olá, amigos Safers! Estamos aqui em mais um episódio do videocast Esteira de Conhecimentos. Espero que você esteja gostando da nossa série desse ano, nossa primeira temporada, e hoje não poderia ser diferente. O tema que nós vamos falar é sobre contabilidade. É importante para você, sua indústria, seus gerentes, seus líderes, seus funcionários estarem por dentro dessa informação a fim de que possam aprimorar sempre o seu negócio. Aqui nós procuramos promover conhecimentos, desenvolver tecnologias e buscar para você opções de informação e principalmente auxiliar no seu processo de decisão. Para isso, nós temos dois convidados muito especiais hoje. Temos o nosso colega Elton Silva, consultor de negócio na SafeTech, ele é especialista na área tributária e fiscal. Elton, bem-vindo aos nossos Safers. Bem-vindo a todos, muito feliz mais uma vez de estar aqui presente nessa mesa, compartilhando conhecimentos, hoje com a nossa colega Fabiana e com você, César. Legal! Agora também já temos o início da apresentação da Fabiana Venter Farias, nossa também consultora de negócios na SafeTech, graduada em Ciências Contábeis e especialista em Controladoria e Finanças Empresariais. Então, Fábio, carinhosamente chamada assim, dê suas boas-vindas aos nossos Safers. Olá a todos, gostaria de agradecer o convite, César, e estou aqui então para trazer um pouco mais de informação a respeito da área contábil, juntamente com o meu colega Elton, e espero que gostem. Muito bem, nós precisamos agora dar informação super importante, nosso Golden Partner, nosso parceiro, logicamente também a empresa onde a gente procura trazer todas essas informações, conhecimentos para você, que é a SafeTech Inovação em Negócios. É muito mais do que um ERP, é uma empresa focada em trazer todo o apoio necessário e desenvolvimento, a fim de que o seu negócio possa crescer em competitividade e, logicamente, aumentar seus clientes, desenvolver a sua eficiência interna, os seus controles e hoje, logicamente, direcionando em torno da contabilidade. Por isso, acesse o Instagram do nosso Gold Partner, @safetech.inovação. Muito bem, agora vamos ao tema principal do nosso videocast. E lembrando, nós estamos no 6º episódio. Lembre bem, se você é cliente da SafeTech, você em breve receberá materiais maravilhosos com este videocast para você. Por isso, preste atenção. Olha só, Fábio, qual é o conceito e a função da contabilidade? Explica um pouco para nós, a fim de que a maioria das pessoas que são leigas, que precisam lidar com as operações, com os negócios todos os dias, não conhecem a fundo esse tema. Explica para nós. César, por muitos momentos, as pessoas dizem assim, contabilidade, você das exatas, né, por exemplo. Você das exatas. Na verdade, a contabilidade, por muito tempo, ela foi diagnosticada como uma ciência exata. E, na verdade, ela é uma ciência social. Por quê? O conceito de que já está mais humanizado. E o que ela traz, então, nesse conceito? Ela trata das contas contábeis, né? Então, é aonde acontece o registro e o controle de todas as movimentações operacionais e financeiras das empresas. Então, hoje, ela é tratada como uma ciência social. E a função, qual que é a função, então? A função é fornecer as informações, né, fidedignas, para a tomada de decisão, para poder estar realizando um bom investimento e, acima de tudo, também levar essas informações para o fisco, né? Porque a gente, além das diretrizes dentro da empresa, a gente também é obrigada a levar essas informações para o fisco, né? Receita Federal e outros órgãos, né, municipais e estaduais também. Muito bem. E Elton, fala um pouquinho da integração da contabilidade, com toda essa importância, com todas as áreas da empresa. Ela toca todos, como é que funciona? Eu até pegando o gancho da Fábio, sobre falar de tomada de decisão, né?
Então, hoje, como ela comentou, o registro contábil, ele serve para integrar tudo que aconteceu e realizou dentro da empresa durante a competência que for ser analisada, né? Então, por isso que é tão importante estar integrado, os gerentes, gestores, um comitê. Muitas vezes a gente tem clientes que têm a contabilidade externa, então o quão assertivo for esses registros e quão mais ágil for, vai ser muito mais interessante. Para isso estar sendo aplicado conceitos em cima desses registros contábeis, para a gente conseguir tomar a decisão. E então é tão importante essa integração entre os setores, desde o principal lá, que é a entrada de materiais, o consumo dele, as vendas, faturamento financeiro, como a Fábio comentou. Então, todos eles vão ser pontuados, tem as suas contas contábeis que vão ser administradas. Então, os gestores dessas áreas precisam estar sempre cientes sobre os números que realizaram para conseguir antecipar algum movimento, ver uma oportunidade de melhoria, ver uma oportunidade de redução, enfim, para conseguir tomar decisão. Quando eu falo em contabilidade, eu sempre me vem à cabeça isso, a tomada de decisão, com dados, né? Então, a gente acha que faturou bem, mas o resultado não foi tão bom. Não, mas como assim, né? A gente precisa ver isso em números. Então, o que aconteceu? O comercial foi tão bem, entrou muito pedido, a gente faturou bem, mas o resultado ainda não foi bom. Isso é evidenciado dentro da contabilidade e sempre analisando números, né? Então, a gente tem extrações de dados, análises de diferentes formas, né? Para a gente conseguir ter embasamento para conseguir tomar essas decisões. E eu quero trazer aqui a relação entre as áreas da empresa, né? Isso vai no âmbito pessoal, né, do colaborador em si que está atuando lá e também na metodologia sistêmica. Então, trazendo hoje para a SafeTech hoje você tem desde a entrada do pedido até a contabilidade, o sistema todo integrado. Então, o integrar não é só as áreas em si, né, a operação em si, mas também um bom sistema que faça com que a gente consiga rastrear toda essa movimentação. E o papel da contabilidade aqui é ir lá na fonte, porque buscar desde do seu nascimento, o nascimento da operação, porque no final quem vai prestar contas e transmitir essa informação, esse dado, é a contabilidade. Então, nada mais justo que a gente interagir com todos. Muito bem. E em torno dessa interação com todos, me veio à mente a seguinte questão. Significa que todos devem conhecer a contabilidade? Ou seja, quem é que deve conhecer a contabilidade? Será que são todos, são algumas pessoas? Qual a opinião de vocês nesse sentido? Eu vou trazer aqui. Normalmente, como acontece, né? O que a gente já... Nós temos anos de casa, né? Na operação industrial, eu e o Elton, e ele vai concordar comigo aqui. Sempre foi uma tarefa de gestor, né? Todos os gestores devem conhecer primeiramente, né? Buscando primeiramente a gestão. Um bom gestor vai levar com certeza aos seus subordinados a metodologia de trabalho na qual isso vem em cascata. Então, vamos dizer assim, a operação do subordinado lá faz com que a gestão tenha esse conhecimento para que possa levar essa informação para a contabilidade. Novamente, o sistema ajuda, mas é necessário que tenhamos alguém de frente. Então, eu colocaria hoje como os gestores, né? Primeiramente, e, consequentemente, diretoria, né? Que são as principais pessoas decisores e que gostariam de ter essa informação, precisam ter essa informação para a tomada de decisão. E, com certeza, os gestores serão cobrados pelas operações. Então, é uma via de duas mãos, né? Ela vem desde o início da operação, vai trazer as informações de gestores e até mesmo a direção da empresa,
E, por consequência, a direção também volta com a cobrança, né? Devido à contabilidade ter demonstrado toda essa operação, eles vão ter a capacidade de estar tomando decisões e buscando melhores formas de que o negócio deles possa estar melhorando, expandindo, adquirindo novos bens, novos equipamentos. Acho que, né, tu comentaste todos, e realmente são todos. A gente fala, hoje tem um grupo de investidor de fora do país que quer investir num segmento aqui dentro do país. Vai ser apresentado um DRE, então esses investidores precisam entender conceito, função, de que maneira vão analisar esses dados para ver se o negócio é saudável ou não. Então, parte de comitê, obviamente, né, os profissionais contábeis. O Fábio bem comentou, dentro de uma empresa, né, começa lá no seu gestor, assim que fecha a contabilidade, vai ter uma reunião, né, gerencial, onde vai ser passado números, e a gente fala números, não é para punir ninguém, o teu setor não foi bem, nós vamos, né, te demitir, não, reduzir, não, é justamente ao contrário, para verificar onde a operação falhou, onde a gente pode melhorar, pontuar, né, marcas, estabelecimentos, enfim, acho que a gente vai comentar mais adiante também sobre. E a própria questão pessoal, né, das pessoas. Tu conhecer pelo fato de aprofundar conhecimentos, de conseguir fazer a sua gestão pessoal também. Então, é importante para todos. E é uma coisa que vem evoluindo muito, sabe, César? Antes, a gente estava conversando antes, a Fábio, sobre, e um profissional contábil, há um tempo atrás, ele era o guarda-livro mesmo. A contabilidade era restrita a ele, né? E não tinha essa interação com áreas, com gestão, então até tinha um certo medo, né? A contabilidade é quem toma conta do negócio. Hoje não é mais o que está na prática. Lá vem o contador, é o cara que botava medo em todo mundo. Aquele é o cara certinho. Não, exatamente, ele é o certinho porque ele tem que cumprir normas. Isso não vem da cabeça de um contador. Ele segue normas. E essas normas são aplicadas em cima da sua estrutura de contabilização e, obviamente, ele vai pontuar o que não está correto e onde pode ser efetivamente tomada uma decisão para a melhoria do negócio. Como diz o nosso CEO, dentro do SafeTech, que é um sistema integrado, se nasceu certo, nasceu com o item certo, a vida toda dele vai ser certa. Mas o contrário também é verdadeiro. Se foi feito um cadastro errado e nasceu errado, então isso... ele vai ter problemas no seu fechamento contábil e em cima disso ele vai ter que tomar alguma ação para no próximo mês ou na próxima competência que for analisada não ter esse mesmo tipo de problema. Fabielton, fale um pouquinho mais sobre esse processo contábil integrado à empresa. É a contabilidade que se ajusta à empresa ou a empresa que se ajusta à contabilidade? Como é que funciona isso? César, aqui eu já vou trazer o registro do plano de contas, porque é ele quem vai demonstrar como essa empresa vai atuar, né? A gente aqui está trazendo o ramo calçadista, então, que tipo de produto que eu vou estar fabricando, né? Quais são os equipamentos que eu vou precisar, que tipo de tributação essa empresa vai ter, né? Então, se ela vai ser do lucro real, simples ou presumido, enfim. E neste momento a gente cria o nosso plano de contas, que vai ser o nosso coração aí para a gente seguir para os registros então da contabilidade. Então, respondendo a tua pergunta, a contabilidade neste momento, ela se adequa às operações que a empresa necessita. Então, a gente volta para poder estar criando essa estrutura. E depois, consequentemente, acaba que essa estrutura vai nos fornecer todas as informações necessárias. Então quer dizer o seguinte, o plano de contas é a base gerencial do processo da contabilidade nas empresas. Eu me coloco como alguém que não conhece a contabilidade, né? Explica um pouquinho mais. O que está escrito lá nesse plano de contas? Só para a gente entender como é que o que está escrito no plano de contas vai se conectar com a operação. Certo. Então, hoje, o plano de contas, ele é estruturado. Quem rege, então, primeiramente, a contabilidade, né? A gente tem
acima de tudo, né, temos as normas internacionais de contabilidade e é o chamado IFRS, né? Então, a gente, de qualquer forma, temos que ter o regimento abaixo dessa legislação e sim a se adequar às operações da empresa. Mas a estrutura nada mais é que o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados, né? O que temos dentro deles, então? Dentro do balanço patrimonial, temos o ativo e o passivo, né? Onde no ativo estão demonstrados todos os nossos recebimentos e os nossos bens, né? E no passivo, todas as nossas obrigações e também o nosso patrimônio líquido, que nada mais é o investimento que foi colocado para dentro dessa empresa através de sócios, né? E no demonstrativo de resultados, aí então a gente traz todas as nossas receitas, todas as nossas despesas e custos, né? Englobando aqui toda a área operacional e também financeira. É para ver quão importante é o plano de contas, né? A gente vai comentar, eu não conheço contabilidade. Muitos dos nossos colegas consultores também não conheciam, né? Então a gente vem trabalhando muito dentro da SafeTech para integrar as áreas também. Mas, por exemplo, a gente vai começar um cliente novo, César contrata SafeTech. Vamos lá implantar o sistema, a gente tem toda uma parte de infraestrutura, enfim. Vamos começar agora com operação, vamos começar com teste, cadastro. Antes de fazer qualquer movimentação dentro do sistema, indiferente se for em base de homologação ou um teste só para o cliente, o usuário, e vendo como é que o sistema trabalha, a gente precisa do plano de contas. Primeira coisa, passa o fio, Fábio, né? Fala com o contador, fala com o responsável, com o diretor, para a gente conseguir o plano de contas. Tem um layout padrão também, onde o cliente precisa enviar dentro do mínimo que a gente precisa para rodar. Então, realmente, consolidando o que a Fábia acabou de comentar, o plano de contas rege tudo o que vai acontecer. Então, eu preciso ter esse regente dentro do sistema para quando eu começar a integrar um pedido, lançar uma nota fiscal, com base nesse cadastro, em tudo que foi desenhado previamente, assim como configurações fiscais também, isso vai estar sempre direcionado para uma conta contábil, para uma contabilização. Então, quão importante ele é porque ele realmente rege tudo, é o início de tudo. Antes de qualquer coisa, de qualquer movimentação que a gente for fazer dentro do SafeTech ou de outros sistemas também, a gente precisa ter esse regente cadastrado e, conforme a Fábio comentou, com a estrutura da empresa, as características da empresa, o nível de detalhamento, toda essa estrutura bem determinada antes de qualquer coisa. Então, deixa eu entender. Quer dizer que na hora que lança uma nota fiscal de entrada, chegou lá um fornecedor, lançou uma nota fiscal de entrada, todos os cadastros e registros têm que ser muito bem feitos, ou seja, estão todos conectados no plano de contas? É isso que vocês estão trazendo? Ou seja, a importância da pessoa que vai operar lá na área fiscal da empresa ou na área de recebimento da empresa, enfim. Como é que é essa conexão? Será que tem um cadastro anterior que tem que ser respeitado, como vocês estão dizendo, para estruturar o plano de contas, mas também tem a questão de registrar a partir desse cadastro? Fale um pouquinho mais dessa operação. Exatamente, César. E como o Elton fez um comentário, falando um pouco do sistema SafeTech, quando o nosso colega consultor da área industrial inicia o processo no nosso cliente, eu já preciso ter o plano de contas. Por quê? Porque ele já é a caixinha na qual vai estar recebendo essa informação, né? Então, aí entra o cadastro de item, né? Porque para você poder estar fazendo o registro dessa nota fiscal, a gente precisa, acima de tudo, fazer um mapeamento da produção, né? Na qual você tem que verificar os produtos que são necessários para esse produto ser fabricado. E uma ordem de compra. Quando inicia nessa ordem de compra, ele já... Temos clientes, então, que atuam com o centro de custo, né, que é um controle que posteriormente a contabilidade também faz essa separação e a demonstração. Então, já inicia-se essa entrada dizendo para onde que vai ser colocado esse material, né? Em que
produto vai ser fabricado. Então, já nasce através desse registro. Então, começa o cadastro lá. E a contabilidade, então, está aqui com o seu plano de contas esperando essa movimentação. Na sequência, a gente entra com a nota fiscal, na qual você colocou um exemplo. E o que a contabilidade vai registrar aí? Vai registrar um fornecedor para pagar e um estoque de matéria-prima, por exemplo. Então, a gente tem aqui um passivo e um ativo registrado. E, consequentemente, temos as operações de pagamento, que eu também tenho que ter uma conta contábil de banco para poder estar fazendo essa operação. Então, também está no ativo, no plano de contas. Então, acaba que um cadastro bem feito, novamente, aonde é que a gente chega? Chega aqui na contabilidade com o dado preciso de que eu tenho esse fornecedor para pagar e que eu vou ter uma operação financeira para realizar. Nesse sentido. Quando a gente vai, falando ainda sobre cadastro, sobre plano de contas, o contabilidade para todos, quão importante é a pessoa que vai fazer um lançamento, que vai fazer um pagamento, entender qual é o efeito posterior. Que é muitas vezes o que acontece, eu preciso fazer uma alteração, mas eu sei que a contabilidade precisa ler essa alteração. Então, se eu tenho um item determinado para um produto, como a Fábio comentou, para uma marca, para um centro de custo, eu preciso respeitar toda essa estrutura que foi desenhada dentro da empresa e dentro do sistema, porque senão depois quando eu for integrar minha contabilidade, vou precisar estar fazendo ajustes, determinado documento não vai ser integrado dentro da contabilidade porque fugiu todo esse padrão. Mas eu não tenho esse item que vou usar um similar. Não, é importante a gente ter esse alinhamento porque a gente está pulando uma etapa que posteriormente isso vai acabar nos dando um problema, gerando um retrabalho, ou uma correção de lançamento, uma correção de apontamento, ou até uma distorção no resultado. Então isso é tão importante quanto ter essa estrutura toda desenhada dentro do SafeTech parametrizada ou de qualquer outro sistema, é o conhecimento de todos que estão operando para garantir essa assertividade. E trazendo ainda, Elton, essa questão do cadastro, onde vai levar a gente, Vai levar, primeiramente, no lançamento contábil, E aí, esse lançamento contábil, a gente pode estar trabalhando aí, como eu já comentei, tanto por cento de custo, quanto por estabelecimento. Então, a gente tem hoje vários clientes no SafeTech, então, que atuam dessa forma. E é possível essa demonstração, E para quem atua na contabilidade, é uma metodologia maravilhosa, porque você consegue ir a fundo no registro. Então, a gente ainda, além, vamos dizer assim, de atender o que a contabilidade em si necessita, o sistema SafeTech ainda aprofunda um pouco mais. A gente tem outros mecanismos, César, dentro do sistema que ainda eu consigo ir mais no detalhe. Eu consigo lá na contabilidade enxergar que tipo de nota fiscal eu tô registrando. Vou usar um exemplo de um fornecedor na qual fez uma compra de um lustre. Mas lá você tem só um item e esse item não está demonstrado num histórico contábil. Então, a gente fez todo um trabalho dentro do SafeTech para que o cliente possa estar buscando essa informação e ela trata como uma informação gerencial. Então, no momento da reunião lá para apresentar para o gestor, foi possível, ele quis saber onde é que a gente gastou, que local, qual foi o tipo de despesa que eu tive aqui. Não, deixa eu tirar um razão contábil lá que eu tenho uma demonstração um pouco mais detalhada. No histórico, a gente não pode trazer essa informação, A aquisição de um lustre, por exemplo. As regras contábeis não permitem, e não se detalha nessa situação quando você leva para o fisco. Mas, internamente, gerencialmente, a gente consegue dar essa informação para o cliente e para o gestor. Então, com o livro Razão, trouxe essa informação e ele, então, sim,
está de acordo. Eu aprovei essa compra e, ok, agora estou enxergando aqui o registro. Quer dizer, então, que só para facilitar para os nossos safers, se for lançado adequadamente, cadastrado adequadamente, cumpre a legislação e automaticamente as informações vão ser mais confiáveis dentro do processo. É isso? Exatamente. E aqui também eu quero trazer novamente o assunto realizar a contabilidade no sistema ou realizar a contabilidade fora, que foi uma das coisas que o Elton também mencionou no início e eu não dei continuidade no assunto. Trazendo aqui, a gente tem muitos clientes que atuam desta forma, assim, utilizando o sistema como um todo, né? Mas tem os que deixam a contabilidade para ser feita fora da SafeTech. Alguns deles a gente fornece informações, eles ainda buscam informações com o sistema SafeTech e integram a contabilidade fora. Outros nem utilizam dessa informação, já buscam diretamente no Cefaz todas as movimentações fiscais e partem dali, então, essa contabilidade. O que eu já presenciei nessa situação, como a gente já falou do processo contábil integrado da empresa, o que eu tenho para colocar aqui, que é magnífico quando você tem tudo integrado, tudo dentro de um ERP só. Porque aí a gente não foge à informação, porventura pode acontecer erros aqui, né? Eu posso ter parte de registro dentro do SafeTech e o que levou para o outro sistema para concluir a contabilidade talvez não seja fiel ao que de fato aconteceu aqui. Então eu friso aqui que é importante, né, a gente ter essa integração sistêmica dentro de um ERP só, para que a gente tenha a contabilidade mais fiel e fidedigna possível. Na realidade acaba sendo um facilitador também dentro do processo, mas a gente sabe, cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar. Na realidade, o nosso ERP, ele se adequa à realidade da empresa, customiza inclusive a essa realidade, dependendo do tamanho do negócio. Mas eu fico pensando assim, vamos para os lançamentos contábeis. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, reforçando a importância dessa integração. Ou seja, como nós temos esse benefício de toda a contabilização, que é complexa, dentro do sistema, onde entram os lançamentos contábeis dentro desse contexto? Hoje, o sistema SafeTech, então, ele busca todas essas operações, né? E realiza integrações contábeis, né? São processos dentro do sistema na qual eu utilizo de um programa que executa as informações para a contabilidade, que gera esses lançamentos contábeis. Mas antes disso, precisa das parametrizações, na qual eu vou estar usando, então, das contas do plano de contas, para dizer aonde eu vou realizar os meus débitos e os meus créditos, né, as famosas partidas dobradas, né. Para cada débito eu tenho que ter um crédito respectivo, né. Então, necessário esse cadastro para que o sistema possa fazer o processo de integração e trazer os dados, então, para o lançamento contábil. Mas também a gente tem ferramentas na qual você pode estar realizando lançamentos manuais, que pelo fato da gente estar trabalhando com um sistema integrado, normalmente são poucos registros que se realizam manualmente. Comentando então, retornando o comentário que a gente fez antes, da evolução da contabilidade, na qual há muitos anos atrás você fazia uma datilografia, né? Fazia numa máquina de escrever, uns cartõezinhos, você fazia os lançamentos de débito e crédito, e aí se você errava, né, para pagar não era fácil, né? Então tinha que reescrever tudo de novo. Então esse era o processo contábil que se fazia manualmente. Hoje a gente volta lá no cadastro, corrige o cadastro e registra esse processo de integração novamente.
Então, o que é a evolução, né? E o quão rápido e fácil, assertivo para a gente ter a informação aqui hoje dos lançamentos contábeis. Me remete ao lançamento contábil, me lembra assim, assertividade e retrabalho. Por que assertividade? Quanto mais corretos os teus cadastros, feitas as pontes contábeis, né? Retornando à questão que a gente comentou antes de, primeiramente vem o plano de contas. Obviamente que assim que vem o plano de contas, já, né, a Fabiana com o contador, com o responsável pela contabilidade, vai estar fazendo esses vínculos, que é, nós temos o nosso regente, a gente tem que dizer como que aquele lançamento vai chegar lá. Então, faça esse processo de pontes contábeis, e quando a gente registra isso, de fato faz a integração, que a gente consegue ver essa assertividade dos dados. Quando se faz esse processo de integração, naturalmente tem um relatório para confirmar ou não a operação. O que não confirmou, com certeza foi problema, ou de cadastro, ou de lançamento, de escrituração, de pagamentos, enfim, está fugindo aquela norma que o nosso regente principal, que é o plano de contas, está estruturado, né? Então, quando isso não está bem feito e, porventura, cai numa outra ponte contábil que não a correta, a gente vai precisar ter um retrabalho. Vai se tornar a contabilidade, adequar o documento, adequar o lançamento, ou utilizar conta transitória, utilizar um lançamento manual contábil para tirar de uma conta e adequar aquele lançamento. Então, quanto melhor a nossa assertividade no processo de cadastros de integração, menor vai ser o nosso retrabalho posterior. E quando a gente, muitas vezes, está desenhando uma operação, a gente brinca, né? Com quantos T's a gente consegue desenhar essa operação? Mas é isso, justamente o que a Fábio comentou. Partida dobrada, crédito e débito. Quando a gente consegue visualizar isso de uma maneira mais clara, a gente consegue ser muito mais assertivo e já desenhar essa operação dentro da contabilidade. Como que isso vai ser integrado e para onde vai ser destinado. Muito bem. E eu fico pensando assim, imagina, é uma cadeia complexa de informações que envolvem muitas pessoas dentro de uma indústria, seja desde o fornecedor até a saída da nota fiscal, todo esse processamento interno, transformação, setor para o outro, estoque. Tem um processo aí para gerar os impostos da empresa, que ela tem as obrigações dela como um todo. Me fale um pouco mais sobre essa questão dos registros de impostos, então, né? Ou seja, toda essa complexidade cai justamente numa das exigências, que é o pagamento de impostos a partir da operação que a empresa tem. Exatamente. Aqui, então, a gente atua mais fortemente então, com a equipe fiscal. Então, como eu trouxe no início, primeiro eu vou ter que buscar o enquadramento dessa empresa. Se ela vai ser lucro real, presumido, simples, enfim. E aí, junto com a equipe fiscal, eu vou estar realizando novamente cadastros dentro do sistema para que quando iniciarmos essas operações fiscais, os dados de impostos já estejam classificados. Porque você tem compensações hoje, né? Você tem pagamentos de impostos e são necessários os cadastros tanto para as operações internas dentro do estado, quanto operações fora do estado, fora do país também, né? Então, aqui a gente faz bastante uso da equipe fiscal para atuar junto com a contabilidade, porque eles já têm um pouco mais da expertise para nos direcionar todas as operações, então, que essa empresa possa estar realizando. Comentamos sobre, né, o financeiro tem que fechar com a contabilidade, assim como o fiscal também precisa fechar com a contabilidade. A gente faz esse processo fiscal num primeiro momento, a gente tem obrigações acessórias fiscais, então vou transmitir um SPED fiscal, por exemplo, Magia do Rio Grande do Sul, vai me apresentar inconsistências, enfim, eu vou precisar fazer uma determinada alteração dentro dessa competência para fazer a entrega dessa obrigação. Obviamente eu preciso passar isso, se eu for fazer um registro, uma alteração em documentos ou qualquer outra coisa, eu preciso passar isso para a contabilidade, especialmente se ela já tiver com esse processo integrado. Porque a contabilidade vai ser um double check, que a gente chama, uma segunda conferência em cima daquilo que a gente já entregou.
Imagina, eu entrego uma informação para o fisco pelo SPED fiscal e outra na contabilidade. Não tem como, né? Eu acabo trazendo inconsistências para o meu negócio. Então, eu preciso ter isso sempre bem alinhado e a necessidade também, né, do profissional contábil conhecer um pouquinho da parte tributária para saber fazer essas conferências, essa parametrização. Então, quanto mais detalhado isso for, mais assertivo, o melhor vai ser o meu resultado. Muito bem. Você falou obrigações acessórias. Explica um pouco mais para os nossos CEFs o que seriam obrigações acessórias. Obrigações acessórias, falando, né, conforme o SPED fiscal, é onde a gente demonstra toda a operação da empresa, o que me gerou de crédito e débito de imposto, isso consolidado conforme normas também, né? A gente tem um layout padrão, onde cada bloco representa uma determinada operação, isso tudo é consolidado, e no fim o que interessa para o fisco é quanto eu fiquei de saldo devedor e credor de cada imposto que eu estou transmitindo em cada obrigação acessória. Então a gente tem obrigações acessórias municipais, federais e estaduais também. Assim como eu comentei do SPED fiscal, lembrei de um caso agora que faz muito sentido ao que a gente está falando hoje aqui. Era o recolhimento que eu fazia do ISSQN, que é uma obrigação municipal. Então, tem que ir lá recolher a minha guia em cima de imposto sobre serviço, né? Então, eu recolho para várias prefeituras. E eu, como fiscal, faço minha parte aqui, gero a guia, passo para o financeiro fazer o pagamento e depois quando integro na contabilidade. Mas recolheu para a prefeitura certa, isso aqui está certo, a gente confere com a nota. Então, a contabilidade vai ser o fechamento de tudo. Então, né, consequentemente, assim que eu finalizava a minha operação, passava para a contabilidade e junto com ela a gente precisava fazer esse fechamento. Então, é uma extensão do trabalho do fiscal a questão da integração contábil dos impostos. E surgiu uma questão agora aqui, como curioso, que nós devemos ser sempre, principalmente quando se trata de questão de contabilidade, lembrando do imposto de renda da pessoa física também, né? Essas legislações, há muitas mudanças nelas, porque você está falando aí da operação da empresa, das obrigações que ela tem, mas a gente sabe que no Brasil nós temos milhares de legislações municipais em vários estados, tem a legislação federal que muda, não muda. Fala um pouquinho desse esforço que é feito para estar sempre com o sistema mais adequado, a legislação mais adequada, para gerar todo esse processo de uma forma com bastante lisura e tranquilidade para o cliente. Que é um tema bem amplo, né? Se a gente for falar sobre a alteração da legislação, hoje se a gente abrir agora o Diário Oficial da União, vem muitas mudanças conforme cada segmento e assim como também há mudanças, né, em relação de município, né? Como eu comentei do ISSQN, cada município tem a autonomia de fazer a regência desse recolhimento e da forma. Tem um que obriga tu entregar uma obrigação acessória num modelo específico, num formato TXT, outro só tu entra num site, cadastra essas notas, faz recolhimento. O âmbito estadual, né? O governo do estado tem autonomia para também conceder benefícios. Então, cada estado, né, a gente tem 26 unidades federativas mais o Distrito Federal, onde eles têm essa autonomia também. Então, cobra-se o ICMS, que é o imposto estadual, em cima do que o governo entende que é prudente para o seu estado. Então, né, a gente precisa estar sempre adequado a isso e atento às mudanças, né, para evitar a surpresa. Quando eu for entregar uma obrigação acessória, eu já preciso ter isso consolidado, senão, obviamente, não vou conseguir fazer essa entrega, esse recolhimento, vou precisar retornar a minha operação, muitas vezes eu tenho que mexer em passado, que é uma coisa que a gente sempre procura evitar, porque já, né, foi consolidado o pagamento, foi integrado a contabilidade, enfim. Então, a gente precisa sempre estar atento e, como a Fábio comentou, além de entender qual é o enquadramento da sua empresa, também precisa estar ciente de quais estados você está operando e qual a legislação deles para estar atendendo essa legislação dentro desse contexto todo. E trazendo aqui ainda, a área fiscal, então, tem essas obrigações, elas normalmente são obrigações mensais, né? A contabilidade, ela vai ter a sua obrigação uma vez ao ano, né? Que aí vem a nossa famosa ECD e a nossa ECF.
Então, é o momento da gente demonstrar como foi a operação do ano do cliente, né, da empresa em si. E tudo que o fiscal já vem demonstrando, eu, contabilidade, vou entregar a minha obrigação do ano e vou demonstrar novamente tudo isso que a área fiscal já acabou fazendo mês a mês. Eu, no ano seguinte, contabilidade, vou estar fazendo a minha entrega, então, o famoso imposto de renda da empresa, né? Então, demonstrando tudo que a área fiscal já havia apresentado, bem como, então, todas as operações financeiras. E aqui também, a gente, então, como sistema, todos os anos a gente busca saber se houve alterações nessas demonstrações, então a gente, como sistema, adequa o sistema para que essa apresentação, então, da ECD e da ECF junto ao fisco seja feita sem erros, sem advertências para o cliente. Muito bem. Fala um pouquinho então, veja bem. De novo, reforçando a complexidade desse sistema. Fala um pouquinho dos registros, relatórios e demonstrativos que são gerados a partir de toda essa movimentação. Muito bem. Aqui eu vou destacar, então, relatórios, né, demonstrativos de resultado, balanços patrimoniais, fluxos de caixa, porque o que eles vão trazer de informação? Vão trazer informações sobre o estado da minha saúde financeira da minha empresa, a capacidade de estar gerando recursos para ser colocadas, então, em prática na utilização de aquisição de equipamentos, aquisição de novos negócios, busca por melhores condições de trabalho também para os colaboradores. E eu destaco, então, assim, o demonstrativo de resultado é onde, então, vai estar relacionado todas as minhas receitas e as minhas despesas, considerando todas as operações fabris, né, tanto de mão de obra, salários, gastos gerais, né, tudo que está relacionado à operação em si. Se essa empresa tem operações financeiras também, aqui tanto operação financeira que é oriunda da própria operação industrial, na qual você tem juros, você dá desconto, né? Você cobra juros, você cobra desconto dá desconto por uma inadimplência ou por um recebimento antecipado. Então, todas essas operações estão aqui registradas também. Variações cambiais, né? Considerando as operações para fora aqui do país, então também temos que estar registrando como uma operação financeira aqui. Então, o demonstrativo de resultado, ele acaba sendo aonde o gestor ou o dono da empresa vai estar enxergando o lucro dessa empresa, né? Mas a gente não pode trabalhar só com ele, né? A gente precisa estar avaliando o nosso balanço patrimonial, que é lá que eu vou estar enxergando, então, o quanto que eu tenho para receber de clientes, porque, consequentemente, o que eu faturei, eu ainda tenho para receber, então vai estar demonstrado lá no meu ativo. O quanto de equipamentos eu tenho nessa empresa, né? Quanto que está essa operação fabril de maquinários e intangíveis. Então, o quanto essa operação está dentro da minha empresa. Qual que é o volume? E, por consequência, o que eu ainda tenho para pagar, né? Para quem eu devo? Eu busquei recursos financeiros fora, então eu tenho financiamentos para pagar. O quanto de lucro que o DRM demonstrou que eu trouxe para o meu balanço patrimonial, lá no meu patrimônio líquido, e o quanto foi destinado para sócios, né? Muitas vezes
não existe destinação para sócios. Fica o valor lá para sendo um possível investimento, né? Não há retiradas de sócios, por exemplo. Então, no balanço patrimonial, eu consigo verificar a saúde financeira da minha empresa e para onde eu vou destinar esses recursos, ou para onde eles foram destinados. Mas falando um pouco sobre essa apresentação de registros e obrigações, agora entrou em abril de 24, a IFRS 18, que são, em cima do que a Fábio comentou antes, são normas contábeis internacionais. Então vai ser aplicada essa mudança, né? Então a gente precisa estar atento, entra em vigor a partir de 27. E então a gente vai ter que se adequar a novas regras, né? De estrutura e demonstração de dados. Pelo que a gente está entendendo e verificando nas publicações, é muito mais uma padronização. Falando aí sobre, né, regras internacionais, a gente tem um grupo de acionistas, como eu comentei antes, que tem uma empresa na França, outra nos Estados Unidos e uma no Brasil. Ele precisa ver os dados da mesma maneira, né? Então, o maior desafio vai ser essa padronização. Então, a gente vai ter que se adequar a regras específicas para ter uma unificação nessa verificação de dados. Então, essa apresentação, a maneira que vai ser apresentada vai facilitar essa questão de decisão e análise de dados em cima do que foi operado. Muito bem. Eu quero aproveitar, chegando já ao final do nosso videocast, passa ligeiro, né? A conversa quando é boa, o assunto quando é interessante, nós vamos avançando. Mas eu pergunto para vocês, a tomada de decisão do gestor, com base nesses resultados, é a pergunta, mas eu já misturo um pouquinho nessa pergunta a questão da reforma tributária também. Porque é lógico que as decisões da operação interna e o que vem de reforma vão influenciar na tomada de decisão, como você falou, o que vem pela frente, na previsão, na organização. Fale um pouquinho sobre a tomada de decisões a partir das informações contábeis e como isso se relaciona com a reforma tributária. Vou trazer aqui, tá todo mundo curioso, né? Querendo saber como é que vai ser, o que a gente tem que fazer. Então, falando sistematicamente, a SafeTech já está atuando, buscando, então, junto à legislação, o que deve ser, de fato, registrado. A área fiscal está atuando fortemente nesse trabalho aí. E, de novo, consequentemente, a contabilidade também vai ter que realizar esses registros. Então, estamos buscando melhorar o sistema, né? Trazer, então, aqui para que possamos ter todos esses registros adequados novamente na contabilidade. Como a gente trata falando da reforma tributária, são 3 novos tributos. Então, obviamente, em cada local que eles incidirem, eles vão precisar ser integrados ao final da contabilidade. Nós temos um período aí de 2026 que vai ser bem desafiador, onde a gente vai ter bastante mudanças. Então, nós falamos num período, o governo fala sobre um período de calibragem, que é justamente a homologação, verificar quão isso vai representar dentro do recolhimento desses tributos. Então, para o governo, eles identificarem, calibrando, verificando alíquotas, operações, benefícios fiscais por segmento, por produto. Então, já tem todo um desenho, toda uma base muito bem estruturada. Tem um projeto piloto que já está operando, então vão ter bastante novidades. Vai ter uma apuração fiscal assistida, onde o governo vai apurar o imposto e determinar o que você tem de direito a crédito e débito relacionado ao pagamento do tributo. Então vão ter adequações que hoje a gente não opera dessa maneira. A gente precisa estar sempre correndo na frente, né? Estamos junto com a nossa assessoria aí, sempre atenta a mudanças, para que isso não atrapalhe ou não influencie a decisão, que é a base desse tópico, né? Então a gente
ter isso tudo integrado dentro da contabilidade, ter, né, em contas de demonstrativo para o gestor, para o dono da empresa, para o grupo de acionistas, para um comitê, ter condições de conseguir tomar as melhores decisões, verificar oportunidades de negócio. Uma reforma tributária, obviamente, vai fazer as empresas refletirem sobre o seu negócio, identificando. A gente sempre procura trazer de uma maneira pejorativa a questão da mudança. Não, a mudança tem que servir para a gente repensar, né? Comentaste antes muito bem sobre a gente ser curioso, então a gente precisa ser curioso. Quanto mais a gente tiver aprofundado dentro dessa mudança, muito mais simples vai ficar, muito mais fácil. E a gente vai conseguir também identificar oportunidades de melhoria, onde a gente recolhe hoje um tributo de uma maneira, vai recolher de outra, então onde a gente consegue ter benefícios, potencializar uma operação. É uma decisão inteligente também a gente deixar de fazer uma determinada operação. A gente muitas vezes já viu, né, um empresário com, eu tenho 16 marcas dentro do meu negócio. Mas quantas delas têm um resultado positivo? Quando você tem com dados isso, tem fundamentado uma decisão de, não, essa marca aqui não me interessa mais, não faz mais sentido para minha empresa manter esse negócio. Então, vou acabar descontinuando essa marca. Isso também são decisões que são tomadas em cima de números, né? Então, quanto mais assertivo for, quanto mais íntegro for, essa questão dessa demonstração de resultados de operações, a gente vai conseguir tomar a melhor decisão. E outros tipos de decisão, o empresário toma a partir do balanço, DRE e de toda a informação que a contabilidade traz, além dessa observada pelo Elton? Eu trago aqui, César, o fluxo de caixa, tá? Muitos gestores e diretores ainda trabalham fortemente no caixa. Eu tenho capacidade de pagar as minhas contas? Eu tenho capacidade de investir? Ou eu preciso buscar recursos fora? Vale a pena buscar recursos fora? Então, são esses tipos de operações, tomada de decisões, que acaba, através das demonstrações, a direção, gestores acabam tomando, né? Vale a pena expandir esse negócio? Dentro desse estado não está sendo mais viável. Vamos para outro estado, né? O outro estado vai me trazer benefícios? Sim, vai me trazer benefícios. Mão de obra, produtos. Que tipo de produto eu tô colocando no meu materiais? Que tipo de materiais eu estou trazendo para dentro do meu produto? É possível eu conseguir colocar uma margem de lucro maior se eu colocar um material melhor nesse produto, né? Então, são avaliações que cabe aos gestores e à direção ter para a tomada de decisões também, né? Expandir negócios, adquirir novos equipamentos, buscar recursos fora. Não preciso buscar recursos fora. Eu tenho capacidade de gerir os meus negócios através do meu fluxo de caixa atual. Então, acima de tudo, é uma boa saúde financeira, na minha percepção. Muito bem. Chegamos então, olhem quantas informações nós tivemos hoje. Chegamos então ao nosso momento de reflexão. E todo momento de reflexão no nosso videocast aqui na SafeTech, nós temos a seguinte pergunta, ou melhor, sempre uma pergunta relativa ao tema. Então a pergunta é: como está a sinergia entre a contabilidade e as indústrias calçadistas? Vamos começar com a Fábio. Eu trago aqui, César, uma boa sinergia, trazendo a expertise e o meu acompanhamento nos clientes na qual o SafeTech atua. Eu vejo que eles estão atuando em todas as operações, que a contabilidade atua diretamente em todas as operações da empresa, em grande número, né?
e eu trago a informação e o meu entendimento de que isso é maravilhoso para a contabilidade. E aos que não atuam, né, diretamente dentro das áreas de negócio, que busquem dentro do seu negócio conhecer mais de todas as áreas, de todas as operações, para que a contabilidade, então, tenha o seu melhor registro e não fique para trás realizando retrabalhos. No momento de que você tem a apresentação de resultados, você tenha que estar pisando em ovos, né? Porque se você tem essa sinergia com todas as áreas da indústria, você tem uma informação mais assertiva, uma informação mais clara, trazendo confiança para quem está recebendo os dados. Muito bem, Elton. Mas, Fábio, a contabilidade tem que se meter em tudo. Sim, tem que se meter em tudo, tem que mostrar como é que foi o resultado daquela operação dentro do mês. Isso que a Fábio comentou, a gente está vendo esse movimento, né, essa evolução, essa sinergia entre os setores da empresa e o quão importante é, né, como a gente exaustivamente comentou sobre a tomada de decisão, se eu vou internalizar um negócio, se eu vou terceirizar, a gente tem vários processos industriais aí, e isso tudo reflete dentro da contabilidade. Quanto mais analítico a gente for, ou, né, sintético, conforme a adequação da empresa, a escolha da empresa, mas essa questão da integração entre os setores, a gente vê hoje a contabilidade indo lá na operação, está verificando, está acompanhando, está demonstrando, né, com números, que acho que é o principal, né? Ninguém acha nada, que a gente está vendo o que aconteceu, mostrando o que aconteceu e auxiliando com, né, apoio em demonstrativo de operações, de que maneira nós podemos ajudar a operação. É assim, mostrando resultados de uma maneira mais analítica, com uma sugestão de melhoria, entendendo como é que funciona a operação, né? Se hoje tu é um gestor industrial e vem nos contar uma dificuldade, a gente vai ter condição de, sim, por boas práticas, por conhecimento de negócio, por estar em contato com clientes. Então, a gente, com mais integrado for essa questão contábil, industrial, financeira dentro da empresa, muito mais fácil vai ser essa tomada de decisão e a empresa como um todo, a saúde dela e os próximos passos que ela vai seguir. Muito bem. Vamos chegando ao final. Gostaria de pedir um recado final aos nossos safers, então. Vamos começar com a Fábio. Seu recado final aos nossos safers. O meu recado, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre bom falar sobre contabilidade e agradecer a presença do meu colega Elton, na qual já atuamos há muito tempo juntos nessa área. Temos, então, a expertise de negócio na indústria calçadista. Então, com certeza, é a nossa primeira conversa, mas ainda gostaria de ter mais sobre o assunto. E o recado que eu deixo, então, aqui hoje é: nos acompanhe. Estamos aqui sempre para trazer novidades. A SafeTech está aprimorando nesse sentido. Estamos aí, então. Muito obrigado, Fábio. Elton. Então, hoje, novamente, né, agradecer mais uma participação aqui, já sou velho na mesa, e a oportunidade de estar aqui representando a SafeTech, falando desse assunto tão importante. A gente tratou de vários tópicos, né, o quão complexo é e o quão importante para as empresas, para gerir melhor o seu negócio. Então, SafeTech está à disposição, né, nos procurem, os clientes já, para a gente estar fazendo um trabalho em cima, melhorando processos. A gente está sempre em constante evolução, a gente tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo, então a gente está à disposição, né, nos acionem, a quem não é cliente, venha nos conhecer. Muito bem. Queremos agradecer a você que está até esse momento conosco no nosso videocast, no nosso 6º episódio da primeira temporada.
Procure no link da descrição desse episódio a nossa comunidade de esteira de conhecimentos no WhatsApp. Clique lá e participe recebendo informações, orientações a respeito dos nossos produtos e serviços e principalmente informações relevantes para o seu negócio. Procure as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o YouTube, Esteira de Conhecimentos. Queremos agradecer ao nosso Gold Partner, @safetech.inovação. Se você está no Spotify ou Amazon Music, siga a gente lá. Se você estiver no iTunes, aproveite para deixar as suas estrelinhas. E por isso tudo, muito obrigado por você estar conosco em mais um episódio do Videocast Esteira de Conhecimentos.